Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, mais uma vez, sejam derramadas sobre as nossas vidas, né? Chegou o domingo, né? Finalmente nós vamos poder ficar em casa, né? Só misericórdia, brincadeira, viu, gente? Estamos aí começando mais um culto online, hoje domingão, reunião da família, e estamos aqui mais uma vez com o propósito, né, de edificar a sua vida através de uma mensagem, através aí de uma reflexão, através daquilo que Deus colocou no nosso coração e que nós queremos compartilhar, queremos levar também aí ao seu coração, à sua casa, aos seus entes queridos, né? A gente tem pedido sempre para vocês darem aquela curtida, dar aquele toquezinho e tudo mais. E eu quero pedir algo diferente. Eu quero pedir que você tire uma selfie, né, com toda a sua família, né, nesse momento de culto, e mande pelo WhatsApp, né? Tira uma selfie aí da galera reunida aí e manda pro WhatsApp, né? Nós queremos ver aí o rostinho de vocês e matar, quem sabe, um pouquinho aí a saudade, né, de nós estarmos juntos aí. Então tira uma selfie, manda no WhatsApp, né? Se aparecer a tela da televisão, melhor ainda, se aparecer a tela da televisão, é mais ou menos, porque a gente parece com umas caras meio esquisitas na televisão, né, tem hora, né? Então, né, se tirar foto da televisão não refresca muito não, porque nós também, né, nos vemos ali. Mas tira uma selfie de toda a família, reúne ali, tira uma selfie, manda pra gente, e vai ser com certeza um momento gostoso aí de compartilhar, de ver o rostinho de vocês, de matar, como eu disse aqui, um pouquinho dessa saudade, né, pastora? Que a gente está sentindo muita falta de estarmos juntos e não sabemos até quando vai durar isso, né? Estamos orando, pedindo a Deus, Deus está no controle de todas as coisas e vamos fazer a coisa andar da melhor maneira, certo? E está aqui, né, juntamente com a pastora Luciene, ela vai ler um texto na Palavra de Deus e em seguida vai estar orando, né? Inclusive, né, não vai só orar pedindo para que Deus nos abençoe em mais essa reunião, mas também vai orar pelos aniversariantes da semana, né? Na semana passada nós esquecemos de falar isso no início, deixamos uma imagem no final, mas ficamos aí em débito com os aniversariantes que passaram ali, né? E nessa vez nós estamos aí retomando, orar pelos aniversariantes, né? Nós temos aí quem vai fazer aniversário no dia 10, né? Acho que é na sexta-feira que vem isso, acho que é sexta-feira, dia 10. Temos a Jéssica, né? A Jéssica aí do Gutão, tem a Nanda, né? A Nanda Bacarim, tem o Rafael Brevileri. Isso tudo no dia 10, viu, gente? Então tem bolo para tudo que é lado do dia 10 aí. E no dia 11 o Aguinaldo vai fazer aniversário, né? Então parabéns a você, Jéssica, a Nanda, também Rafael e a você, Aguinaldo. Deus abençoe a todos tremendamente aí. Embora não possamos abraçar e cumprimentar, mas nós podemos comer bolo, viu? Né, pastor? Podemos, então é só, né, convidar, a gente passa rapidinho, não precisa nem abraçar, não, só dar um oi de parabéns. Entrega no portão mesmo, tá ok? Então tá aí, vamos estar orando, dando início a essa reunião. Pastora, leia o texto aí, estejamos dando início àquilo que Deus quer falar no nosso coração, amém? Amém. Vamos lá. Graça e paz a todos, mais uma vez estamos juntos aqui, em comunhão, orando, buscando, né, na presença do nosso Deus, amém? E no culto de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, amém? 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então vamos crer nisso, né? Que todas as coisas já passaram e que se faz novo em Cristo Jesus. Amém. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Confie em Deus, amém? Vamos orar e buscar a presença do Senhor. Pai amado, nós adoramos o Teu nome. Nós te agradecemos por mais um dia estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Pai. Te agradecemos porque, apesar de qualquer dificuldade, situação, o Senhor está nos fortalecendo, nos renovando, nos unindo, ó Pai, de várias formas. Nós consagramos esse culto ao Senhor, entregamos esse dia ao Senhor, que a Tua presença preencha os nossos corações, que a Tua presença preencha os lares, as famílias de forma sobrenatural. Em especial, nós oramos pelos aniversariantes, em especial nós abençoamos aqueles que vão comemorar anos esses dias, ó Pai, por essa semana, que a Tua mão seja sobre eles, ó Pai, que esteja guardando, livrando do mal, prosperando os seus caminhos, ó Deus. Abençoe cada aniversariante, abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, ó Pai, e nos abençoe com a palavra de hoje. Fale aos nossos corações, ó Deus. Nós oramos e nós o buscamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Que Deus possa realmente nos abençoar de maneira muito carinhosa, muito especial, como Ele sempre faz, né? Deus sempre tem agido em nosso coração, tem operado em nossas vidas. Apesar de toda essa situação desconfortável que nós estamos vivendo, a nossa fé nos sustenta, né? Isso que é o mais importante, é isso que nós temos que ter realmente em evidência na nossa vida, né? E eu tenho aí lido e ouvido várias mensagens sobre essa situação na qual nós estamos vivendo. E não existe somente aí a preocupação em relação à doença, né, ao coronavírus, né, ao ser infectado, né,
ou a incerteza que vai virar, né, a nossa economia. Não é somente essas preocupações. Ainda existe o transtorno da nossa agenda, né? A nossa agenda foi completamente bagunçada. Eu, conversando com algumas pessoas, falei aí que esse ano de 2020 você já não tem mais nada certo. Você não tem mais nada que possa ali dizer, não, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, porque não sabemos de nada. A agenda foi bagunçada, né? Nós ouvimos aí, né, pessoas que cancelaram cerimônias de casamento, né? Alguns cancelaram, né, decidiram até mesmo cancelar o casamento, né? Se casaram lá, algumas pessoas se casaram no civil, tal, tudo bem, mas alguns cancelaram até mesmo a cerimônia em si, né? No caso ali, o próprio casamento em si, melhor dizendo, conferências, congressos, né? Inclusive aí foram adiados. Festas de 15 anos. Festas de 15 anos, aniversários, enfim, uma série de situações foram aí realmente, né, mexidas devido a essa situação. Viagens foram desmarcadas, lançamentos de produtos, né? No caso ali foram suspensos, investimento em novas oportunidades foram ali abandonadas, até mesmo consultas, né, foram prorrogadas sem ter aí uma data certa de quando vai haver essa consulta, a não ser em casos muito gravíssimos, né? Enfim, em resumo, esta pandemia transtornou a agenda de todo mundo. E com tudo isso é natural, né, para aqueles que perderam uma excelente oportunidade em meio a essa bagunça toda, viverem questionando, né? Alguns dizem, mas por que eu? Né? Por que agora? Por que essa pandemia veio, né, justamente agora? Por que ter vindo há uns 2 anos atrás? Né? Não poderia vir daqui a uns 2 anos, né? Enfim, né? Isso tinha que surgir nesta hora, nesse momento. Enfim, as pessoas ficam, às vezes, se questionando nessa situação, principalmente aqueles que perderam ou estão perdendo oportunidades, né, aos quais programaram, planejaram para esse ano de 2020. E é interessante que um dos poderes mais reveladores que existe, gente, é a crise. Crises revelam o caráter. Inclusive é o tema da nossa ministração. É impressionante como em momentos de crise, sejam elas quais forem, seja essa pandemia doida que está acontecendo, seja uma situação conjugal, seja uma situação entre pais e filhos, seja uma questão no ambiente de trabalho, surgiu uma crise. É impressionante o poder que a crise tem para revelar o caráter da pessoa. As nossas reações diante das crises podem desenvolver o nosso caráter, tanto para o lado bom, como também para o lado ruim, né? Então é nessas horas aí que a coisa realmente aflora, né? Infelizmente a propensão, né, é para o lado ruim. Infelizmente, muitas vezes o caráter da pessoa, o lado, vamos dizer assim, ruim da pessoa, né? Como diria lá nos filmes do Star Wars, né? O lado negro da força, ela vem com toda a sua força ali e faz um estrago. Infelizmente, há uma propensão maior para as questões, né, do caráter ser mais danificado, de ser ali apresentado de maneira ruim. E aí que entra o cristão. Aí é que entra aquele que confia em Deus. Aí é que entra aquele que deve realmente, apesar da crise, apesar do poder que ela exerce em mexer com o nosso caráter, em mexer com os nossos, né, com o nosso íntimo, com os nossos brios, é aí que entra a postura do cristão. É aí que deve haver realmente o testemunho, deve haver aí o posicionamento daquele que diz acreditar em Cristo, daquele que diz, como a pastora, né, leu aí no texto, que é uma nova criatura. Essa é a diferença. É isso que faz ali realmente as coisas acontecerem de modo diferente. A conduta do cristão em meio às crises, em meio aos conflitos, em meio às dificuldades ao qual enfrentamos, né? Por quê? Porque o cristão deve fazer a diferença. Não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de caráter renovado, de ser nova criatura. É essa postura que nós precisamos ter em meio a essa pandemia, em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio a toda essa loucura que está acontecendo. O cristão deve ser diferente. Quando a Bíblia diz, né, que não devemos andar no conselho dos ímpios, não devemos nos deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, como está lá no Salmos 1:1, é principalmente nesses momentos. Muitas vezes nós lemos o Salmo 1, versículo 1, então nós estamos falando isso, estamos aí numa situação mais tranquila, mais privilegiada, né? Não estamos passando por essa situação, mas é exatamente nos momentos de crise que esse salmo tem que ser colocado em prática.
Porque é exatamente nas crises que a gente procura ali, né, querer falar alguma bobagem, estar com gente que está reclamando disso, reclamando daquilo, que estão se beneficiando disso, estão sendo oportunistas em algumas situações, e aí a coisa vai tomando uma dimensão terrível. E aí que nós temos que realmente tomar a postura de não andar no conselho dos ímpios, de não, né, nos deter no caminho dos pecadores e muito menos se assentar com os escarnecedores. É nesses momentos, como eu já disse, gente, crises revelam o caráter. E eu quero aqui, né, acompanhar uma leitura bíblica, para a pastora ler um texto bíblico. Ele vai ser apenas de introdução, mas está lá no livro de Esther, capítulo 2, verso 17. Esther 2, 17. Lê para nós aí, pastora, por favor. Bem, vamos ler. Bem, Esther 2, 17. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou sua aprovação mais de qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e a tornou a rainha no lugar de Vasti. É interessante, né? Eu disse, esse texto ele é apenas um texto introdutório, né? Esther era uma jovem judia, né? Estava numa terra distante, né? E depois de várias crises, né? Não somente na vida dela, ela havia perdido os pais, estava sendo criada pelo seu primo Mardoqueu, havia essas crises, né? De relacionamento, vamos dizer assim, né? De estar em outro país, estar em outra nação. Na corte real havia crises internas. A Vasti, a antiga rainha, né, no caso havia aborrecido o rei. Enfim, entre essas situações todas, né, no caso Esther, ela é colocada na corte real da Pérsia como rainha, esposa do rei Assuero, né? E em um determinado momento, Amã, ele era um dos nobres, né? Aliás, ele era o principal dos nobres ali dentro da corte do rei Assuero. Ele é um homem cruel, egoísta, prepotente, e ele tomou um ódio, começou a criar um ódio dos judeus, né, tão grande que ele conseguiu a aprovação do rei Assuero para executar um plano de extermínio total dos judeus. Nessa época, a Pérsia era o império, era o que dominava o mundo conhecido, e esse Amã, ele conseguiu, né, essa permissão, ele conseguiu essa aprovação do rei. O primo de Esther, Mardoqueu, ele conseguiu falar com a rainha, né, com a Esther, e pediu que ela intercedesse diante do rei, né, em favor do povo judeu, porque aquilo ia ser um massacre, ia ser realmente um extermínio, né? A resposta de Esther foi relembrar ao seu primo que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Quem aparecesse lá sem ser chamado, no caso, a sentença para essa atitude era a morte. A não ser, é claro, que o rei concedesse o perdão, estendendo o seu cetro, né? A pessoa chegava na presença do rei, não foi chamada. Se o rei ali estivesse de bom humor, ele estendia o cetro, falava, não, pode conversar, pode falar, o que você quer? Se ele estava num dia atravessado, pronto, né? Guarda, manda prender, manda matar, enforcar, seja lá o que for. E Esther, no caso, ela falou, nem eu sendo rainha posso fazer isso. Eu não tenho essa autonomia, eu não tenho essa liberdade para poder chegar diante do rei sem ser chamada, se eu posso morrer. Olha que situação complicada, gente. Casada com um rei pagão, um rei meio paranoico, porque ele já havia, né, no caso, sido frustrado pela última rainha. Então, quer dizer, a situação de Esther era um negócio bastante complicado, né? Como o pessoal costuma dizer, era uma saia justa aí, né? E para quem, né, o fato de simplesmente o mero entrar na presença desse rei, sem ser chamado, era passivo de pena de morte. Olha, eu diria que a rainha ela foi muito sensata, né? Falou, primo, desculpa, mas não dá. Se eu apareço lá sem ser chamado, eu corro o risco de perder a minha vida, né? E também ela deve ter pensado, né? Poxa, né, Deus, né, me colocou nessa posição para um propósito e não para arriscar a minha vida. Um pensamento assim seria talvez aí dos mais comuns, né, entre todos aqueles que estariam nessa situação de Esther. Afinal, proteger minha vida e usar a minha posição e os meus recursos para influenciar em meu próprio favor, no caso, é a melhor das mordomias, né? Nós sempre queremos defender o que é nosso, na verdade. Mas lembre-se uma coisa interessante que eu disse aqui, e é o tema da nossa ministração. Crises
revelam o caráter. Esther estava defendendo o lado dela quando ela expôs isso diante do seu primo. Mas eu quero aqui me concentrar na resposta que Mardoqueu deu para a rainha, deu para sua prima. Falou para Esther o seguinte, está lá em Esther 4, do verso 12 ao verso 14. Lê para nós, pastora, por favor. Esther 4, 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha que coisa tremenda, né? Mardoqueu era um homem já de idade bastante avançada, ele já tinha visto muitas coisas e tinha uma posição de respeito, era um homem muito respeitado. E ele chega para sua sobrinha não, sua prima, né? E coloca isso, fala, puxa vida, né? E Deus vai livrar a gente, né? Mas você vai ficar com essa culpa de poder ter feito algo e não fez. E aí ele não quis somente lançar um fardo sobre as costas da sua prima, sobre as costas de Esther. Ele trouxe também ali uma reflexão, né? Quando ele diz, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa colocação de Mardoqueu é fantástica, ela é maravilhosa, porque ela revela uma postura, ela desperta a postura que o cristão deve ter. A resposta apresenta ali alguns princípios sobre os quais nós também devemos refletir. O primeiro princípio é o seguinte: não busque a autoproteção como prioridade. Lógico, você deve se defender, não deve correr riscos desnecessários, obviamente, mas isso não pode ser prioridade na sua vida, não pode ser prioridade na nossa vida. É essa a nossa tendência, é a tendência humana. O instinto de sobrevivência ele é muito forte em nós. Nosso primeiro pensamento diante de uma crise está em proteger a nós mesmos e os nossos entes queridos. Nessa crise, quando ameaças tanto de doença como de escassez financeira vêm à nossa mente, qual é o seu primeiro pensamento? O pensamento é: como posso ser útil a Deus? Ou como posso garantir o que é meu? Humanamente falando, é lógico, quero garantir o que é meu, quero garantir o que realmente possa dar segurança a mim e a minha família. Mas como cristão, qual deve ser o nosso pensamento? Como verdadeiros cristãos, como alguém que, como a pastora leu ali, é agora uma nova criatura. Qual é o nosso pensamento? É algo para a gente refletir, é algo para a gente analisar. Esse é um princípio que nós devemos levar em conta. Não buscar a autoproteção como prioridade. Não estou dizendo, claro, que você vai ter que correr riscos desnecessários, não é isso. Mas não coloca isso como prioridade. O cristão não deve colocar isso como prioridade. Ele deve realmente reavaliar a situação de uma forma mais ampla, como um todo. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é: aproveite a oportunidade para ser bênção. Mardoqueu, ele não tinha dúvida que Deus iria trazer livramento. É uma coisa fantástica, né? Esse homem aí, esse ancião, ele tinha ali uma experiência de vida, tinha uma experiência com Deus extraordinária. E ele tinha certeza, falou, não, Deus vai trazer um livramento, né? Sua única consideração, na verdade, ali, era que se Esther queria ser bênção ou não. Essa é a posição que Mardoqueu fez com que Esther tomasse. Essa é a atitude que Mardoqueu queria que ela tomasse. Gente, não sabemos tudo o que Deus vai fazer. É bem provável que tenhamos muito sofrimento no futuro, tenhamos muitos dissabores diante dessa situação. Nós queremos ser parte da solução ou parte do problema? É um princípio ao qual nós podemos aprender dessa situação ao qual Mardoqueu e Esther estavam vivendo. Diante da situação que nós estamos vivendo, independente do que venha acontecer, independente do que venha se resolver ou não, você quer fazer parte da solução ou fazer parte do problema? Então, aproveite. Como cristão, devemos aproveitar a oportunidade de sermos bênçãos, de estarmos abençoando, de estarmos favorecendo.
Eu creio, gente, que o desafio de Deus para nós é sermos generosos, é nos arriscarmos pelo bem-estar comum. Deus vai fazer algo e mesmo com temor, eu quero ser parte da bênção que Ele vai trazer. Ajudar de alguma maneira, socorrer de alguma forma. Enfim, fazer parte da bênção. Aproveitar essa oportunidade para ser bênção. Esse é o papel do cristão, esse é o papel de quem é uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a oportunidade de revelar o caráter cristão. Eu disse, crises revelam o caráter. Terceiro princípio que essa conversa de Mardoqueu e Esther, pode nos ensinar. Deus te colocou onde você está com um propósito. É verdade. Eu creio que Esther não havia chegado à posição de influência sobre o rei ali, sobre a questão de poder conversar com o rei por acaso. O livro demonstra que ela era uma peça-chave para a solução que Deus tinha para o seu povo. Isso gera algumas perguntas que nós precisamos refletir. Por que Deus nos concedeu os recursos que Ele concedeu? Para termos mais conforto? Por que Deus nos colocou nas posições que Ele colocou? Para que tivéssemos mais privilégios? Ou será que Deus nos concedeu os recursos que Ele concedeu e nos colocou onde nos colocou para sermos bênçãos? Crises revelam o caráter. Se naquela época houvesse cristãos, eu temo, gente, que muitos dos chamados cristãos, eles iriam ficar no palácio orando pelos judeus que seriam massacrados, mas não teriam ousadia de se colocar nas mãos de Deus para que Deus os usasse como quisesse. A decisão de Esther, ela foi corajosa. Após ela ouvir aquilo do seu primo, após ela entender, falar, puxa vida, esses princípios realmente são válidos, Não posso buscar a minha autoproteção como prioridade. Eu tenho que aproveitar a oportunidade para ser bênção. Afinal, Deus me colocou aonde eu estou com um propósito. Esses são os princípios que Esther, ali no caso, despertou quando conversou com seu primo Mardoqueu. E diante dessa reflexão, ela tomou uma decisão corajosa. Repare que ela não só pede um período, no caso de oração e de jejum, como também ela conclui o seguinte: depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É o que está escrito lá, Esther 4, 15 ao 16. Lê para nós, pastor, por favor. Esther 4, 15 a 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Crises revelam o caráter. Olha que situação. Olha que posicionamento. Olha que atitude Esther tomou. Ela não parou a ficar ali preocupada apenas com o seu bem-estar. Ela levou em consideração aquilo que Deus estava fazendo por ela, aquilo que Deus estava favorecendo a ela. E ela tomou uma atitude, ela tomou uma decisão. E diante disso, eu quero pedir que você reflita, você pense. Muitas vezes você está aí, claro, preocupado com a sua família, preocupado com o seu bem-estar, isso é natural. Mas pense nesses princípios que foram colocados aqui. Pense nessas posturas que a palavra de Deus nos revela. Eu disse, e o tema dessa ministração é que crises, no caso, revelam o caráter. Que caráter está sendo revelado em você? Um caráter cristão? Ou um caráter humano? Porque o caráter humano também não é ruim. O caráter humano não tem, Não existe a questão de ter o caráter cristão e o que não é caráter cristão, o resto é tudo ruim. Não, não é essa a ideia. Muitas vezes você é uma pessoa, de boa índole, uma pessoa honesta, íntegra. Mas o que a palavra de Deus está nos revelando? O que essa crise está nos trazendo? Está gerando? Que tipo de caráter?
Vamos permanecer com o nosso caráter intocável, nosso caráter, de permanecer íntegros, honestos, ou nós podemos deixar um caráter cristão gerar no nosso coração. Afinal de contas, somos ou não somos novas criaturas em Cristo Jesus. É lindo ler um texto daquele, né, pastor? É maravilhoso, né? Fala, poxa vida, né? Tudo se faz novo, tal, né? Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas é agora que é a hora de demonstrar que se somos ou não novas criaturas. Agora é a hora de não somente aflorar o bom caráter que já há em nós, mas desenvolver o caráter de Cristo em nosso coração. Então, não busque a autoproteção como prioridade. Pense no bem comum. Muitas vezes o confinamento está nos deixando ali bastante impossibilitados, bastante limitados, né? Há várias incertezas, mas estamos, de certa forma, cooperando para o bem comum. A diferença é o quê? De como estamos encarando isso. Você está aí confinado, mas está reclamando, está murmurando, está se queixando, né? As incertezas, né, desse ano de 2020 estão aí corroendo a tua mente, você vai, desculpa o termo, você vai vomitando isso para tudo que é lado. Não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que esse governo está pensando, eu não sei o que esses médicos estão pensando, eu não sei o que está acontecendo. Essa é a postura de um caráter cristão. Aproveite essa oportunidade, né? O caráter cristão desenvolvido em nós deve nos levar a aproveitar essa oportunidade, ver isso como oportunidade. É difícil, eu sei, mas, poxa vida, é um caráter cristão que está sendo gerado em nós. Crises revelam o caráter. E aqui nós temos a palavra de Deus que pode transformar o nosso caráter. Então aproveite a oportunidade dessa situação e seja bênção. Seja alguém que possa realmente produzir algo. Muitas vezes você está em uma situação, numa posição ao qual pode trazer alguns benefícios. Agora você acha que você está nessa posição, por quê? Deus colocou você aonde você está, para quê? Com certeza tem um propósito nisso. De repente você tem meios, tem recursos de levar uma palavra, de dar ali uma atenção específica, de fazer algo diferente. Você não está vivo e na posição em que está por acaso. Eu creio que Deus coordenou toda a existência para que, estando você aonde você está, você fosse parte da bênção que Ele quer trazer. Deus quer que você seja uma bênção, não apenas te abençoar. A sua parte pode ser cuidar de alguém vulnerável, pode ser dedicar horas a mais em seu emprego, ou na área da saúde, ou em alguma outra função essencial. A sua participação pode ser olhar ali o seu armário, a sua despensa, os seus investimentos e perguntar: quem sabe não foi para um momento como este que Deus me colocou assim, que Deus me deu esse recurso, que Deus me deu essa condição. A nossa oração é que a sua resposta e a nossa resposta sejam como a da jovem Esther. Vou me dispor nas mãos de Deus. Se tiver que morrer, morrerei. Pensa sobre isso. Eu sei que são palavras fortes, são circunstâncias diferentes, mas é a palavra de Deus que está sempre e o tempo todo nos ensinando. Até onde você vai permitir que esse caráter cristão seja desenvolvido no seu coração? Olhe ao seu redor. Quantas pessoas talvez estão precisando de uma palavra amiga, de um ombro, onde possam se encostar. Quantas pessoas precisam talvez ali de apenas uma atenção sua. O que você vai fazer? Vai permitir que esse caráter cristão seja desenvolvido? Ou vai simplesmente ficar na sua? Pense sobre isso. Avalie. Estude no seu coração como isso é processado, como isso deve ser ali, no caso, desenvolvido. Observe aonde você pode ser bênção. Aproveite essa oportunidade. Talvez naquela correria que nós vivíamos, talvez naquele pega louco que nós tínhamos ali,
nós até imaginávamos, puxa, se eu tivesse tempo, se eu tivesse, né, um pouco mais de condições, se eu tivesse um pouquinho mais ali, né, de oportunidades, eu ia fazer algo, ia fazer isso. Quem sabe a oportunidade não está aí. Quem sabe a oportunidade não é essa. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos entender que essa crise, ela revela caráter. E eu quero me aprofundar um pouco mais. Essa crise pode desenvolver ainda mais o nosso caráter cristão. Então, avalie sobre isso. Quero, nesse momento, orar. Pedir para a pastora Luciane dirigir esse momento de oração. Quero pedir para que você possa olhar para a sua vida, para a sua casa e ampliar a sua visão. Não fica somente entre a sua casa. Olhe para aqueles ao qual você pode levar uma palavra de ajuda, pode até mesmo dar uma ajuda, possa até mesmo, no caso ali, né, se colocar à disposição para fazer algo a mais. Aproveite esse momento. Deixe o caráter cristão ser desenvolvido no seu coração. Amém? Vamos estar orando, pedindo que Deus possa nos abençoar e nos dirigir nesse momento. Amém? Segure mais uma vez aí na mão de quem você pode segurar. Né? No seu ente querido dá para segurar a mão, viu? Né? Dá para segurar a mão em quem está próximo da gente, aí na mesma casa, no mesmo lar. E vamos orar, pedindo a bênção do Senhor e que esse caráter cristão, né, ele possa ser revelado em meio a essa crise. Amém? Oremos, pastor. Amém, vamos orar. E lembrando que hoje a nossa nação está em oração, né? Hoje, dia 5, tá, né? Um grande clamor em todo lugar, em toda a terra, por tudo que está acontecendo. Que Deus venha entrar com provisão, que Deus venha trazer cura, restauração, que Deus venha agir em nossa nação. Então, em meio a tantas igrejas, famílias, pessoas que estão orando, nós também vamos nos unir em nossa oração nesse dia. Foi, né, um dia todo voltado para a oração da nossa nação. Amém? E ore, né? Nós usamos uma frase na igreja que diz, né? Nós somos abençoados para abençoar. Amém. Não é? Então, que a palavra de hoje possa ter tocado o teu coração. Você possa pensar aonde você está, o que você tem feito e como Deus pode usar a sua vida para abençoar outras vidas. Amém. Amém? Vamos orar? Meu Deus, nós adoramos o teu nome e em todo tempo nós queremos ter um coração agradecido. Agradecidos porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, o Senhor é Deus que nos guarda, nos livra do mal. Como foi falado durante toda a mensagem, o Senhor nos coloca em situações, ó Pai, a qual nós podemos ser bênção, a qual nós podemos fazer a diferença, meu Deus. Que como está sendo falado hoje, o nosso caráter cristão seja avivado. Amém, Senhor. A nossa fé seja avivada. Amém. O nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar venha trazer, ó Pai, mudança na vida de outras pessoas, venha abençoar outras pessoas. Que nós, ó Pai amado, possamos olhar para nós mesmos e ver aonde nós podemos ajudar, aonde nós podemos fazer a diferença. Que nós não venhamos, ó Pai, ter um coração egoísta em meio a esses dias, pensando só no que vai fazer de benefício para nós mesmos. Não venhamos ter um coração, ó Pai, corrompido, meu Deus, mas que nós possamos saber que aonde nós estamos foi porque o Senhor nos permitiu estar. Meu Deus. Onde nós estamos, o Senhor é o Deus que pode mudar toda a situação através de cada um de nós. Deus. Então nós oramos, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor. Amém, Jesus. Mesmo talvez alguém que possa estar dizendo, estou numa situação difícil, a minha posição não é boa. Mesmo nessa hora, com caráter cristão, nesse lugar a fé é avivada. Amém. É a hora onde as pessoas vão ver que o cristão se levanta para orar. Oh, Jesus. Que o cristão, se tiver num momento difícil, numa posição difícil, ele não se entrega, ele não se rende, ele não murmura, mas ele ora, ele confia, ele se levanta, ele sabe que Deus trará o livramento. Então, meu Deus, não importa a posição que nós estamos, seja favorável ou até mesmo a posição difícil, o nosso caráter cristão pode sim fazer a diferença. Amém, Jesus. Pode trazer, ó Pai, resposta para outras pessoas, pode trazer esperança, pode trazer ajuda, apoio, consolo, ó Pai, várias coisas, ó Deus. O Senhor pode nos usar de várias formas. Então, nossa oração de hoje é que o Teu Espírito Santo desperta em nós como nós podemos ser úteis. Que o Teu Espírito Santo desperta em nós o caráter cristão para sermos pessoas que abençoam. Aleluia. Como Esther se levantou, mesmo talvez ali arriscando a vida dela, mesmo talvez colocando a vida dela ali, ó Pai amado, para a morte, mas ela se posicionou, confiando em Deus.
nós nos posicionamos em Deus. Em nome de Nós Jesus. pedimos que o Senhor nos use como canal da sua bênção Amém, no dia Senhor. de hoje. E nós possamos, nesse momento de crise, trazer à tona o caráter cristão. Amém, De Senhor. homens e mulheres de fé. Amém. Nós oramos, nós agradecemos Oh, pelo Jesus. Senhor, nós agradecemos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus te Glória a abençoe. Deus. Amém. Amém. Deus possa realmente nos abençoar e que você possa realmente permitir, né, já que crises revelam caráter, o caráter cristão possa ser revelado na sua vida, né, e você possa corresponder, né, daquilo que um cristão realmente deve ser, aquilo que um cristão deve realmente viver, né? Assim, não somente viver para os seus, mas estar sendo aí um instrumento nas mãos do Senhor mais uma vez. Amém? Estamos aí encerrando mais essa reunião, mais esse domingo aqui, essa reunião da família, né? E mais uma vez eu quero, né, pedir que vocês possam sempre, né, dar aquele toquezinho ali no WhatsApp, aquela curtida no Face, aquele joinha lá no YouTube, né? Inclusive se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Tudo isso, como eu disse, serve de incentivo pra gente, né? Não que nós precisamos disso, mas ajuda, viu, gente? Ajuda bastante, né? Como eu falei no início, manda a sua selfie aí com a sua família, o postinho da galera aí da sua casa e vamos aí estar, né, compartilhando um pouco mais sobre isso, né? Quero aqui deixar um aviso bastante importante. Nós tivemos na semana passada, né, estreando aqui nesse período de cultos online, tivemos na quarta-feira passada ali a estreia do Cantinho da Garotada, né? A tia Laine e o Marquinho ali deram, no caso, apresentaram ali, né, trouxeram a ministração da Palavra de Deus. Quarta-feira agora, dia 8, né, dia 8, quarta-feira, teremos novamente o Cantinho da Garotada com a tia Laine e o Marquinho. É o espaço para as crianças, exatamente, né? Então, já que não pode se reunir, né, ficamos muito contentes ali da repercussão que isso gerou. A tia Laine e o Marquinho estão super contentes também e eles prepararam mais uma história para vocês aí, crianças, tá certo? Então, quarta-feira agora, às 7h30 da noite, vai ter Cantinho da Garotada sendo transmitido aqui pelo Facebook, pelo YouTube, da mesma forma que vocês estão aí acompanhando a nossa transmissão aqui. Quarta-feira, às 7h30 da noite, teremos esse espaço para as crianças, né? O Cantinho da Garotada, né? A rede de crianças da Igreja Água Viva também fazendo o seu papel aí. Agradecemos demais aí a todos que têm se esforçado, né? A Elaine, o Décio, têm realmente se esforçado em dedicar. Outros tios e tias têm orado, têm colocado, têm postado, né? Nós temos visto nas redes sociais os professores morrendo de saudade, doidos para querer realmente voltar a ter aula, né? Essa semana colocamos aí algumas fotos do berçário que foi totalmente remodelado. Então, né, há uma ansiedade muito grande. Enquanto nós não podemos nos reunir, nós vamos curtindo aí o Cantinho da Garotada, né? A tia Laine, o Marquinho, vai aparecer outros personagens aí também, outros camaradas aí que vão colaborar com certeza nesse trabalho. Então, criançada, quarta-feira, 7h30 da noite, já bota aí um despertador aí, bota aí um alarme para poder avisar, já fica no pé da mamãe e do papai aí, fala, quarta-feira eu não quero perder o Cantinho da Garotada. Tá certo? E é a forma da gente poder estar compartilhando, né? Levando também essa mensagem aos corações, né, pastor? Né? Levar somente as crianças aí, que Deus possa abençoá-las tremendamente, ok? Então fica esse aviso carinhoso e vamos continuar orando, gente. Vamos continuar colocando diante de Deus para que Ele possa, né, agir, né? Eu creio que Ele já está agindo, né? Deus, Ele não fica parado, né? Tem uma canção bastante conhecida que diz que quando, né, Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então eu creio muito, né, que Deus está ali realmente fazendo coisas extraordinárias e que nós possamos estar abertos para receber isso, ok? Então vamos estar encerrando aqui o culto de hoje, né? Que Deus possa abençoar você de uma maneira muito especial, você e sua casa, ok? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo possam ser derramadas sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, uma linda semana e esquece não, Cantinho da Garotada quarta-feira que vem, tá ok? Deus abençoe, tchau, tchau, Deus abençoe.